Deus, oramos a Ti agora, meu Pai. Te louvamos de todo o nosso coração. Na hora que começamos esta live para transmitir, Pai amado, o estudo da Tua Palavra, nós estamos falando sobre fundamentos do reino. Esse fundamento é o fundamento do poder, que já está chegando ao final, Pai querido. Na próxima sexta-feira estaremos encerrando e depois começando o último fundamento do reino, a santidade. Tremendo. Assunto tremendo mesmo. Queremos a Tua graça, a Tua sabedoria, unção, conhecimento, revelação, unção, tudo aquilo que Tu possa nos conceder, ó Pai amado, para ministrar esta palavra, que não é nossa, é Tua, pertence a Ti, e portanto ela tem que cumprir aquilo que deseja o Teu coração, porque Tu disseste um dia, a minha palavra jamais voltará vazia, antes fará o que me apraz. O que nós queremos é que esta palavra possa fluir, sendo através dos púlpitos, através da internet, através do rádio, televisão, da nossa própria boca, por onde sair a Tua palavra, que ela possa fazer aquilo que Te agrada, meu Pai. É o que nós esperamos também e Te pedimos. Confessamos que sem Ti nós nada podemos fazer, nem esta live podemos fazer sem a Tua ajuda. Por isso Te peço humildemente, coração quebrantado, a Tua ajuda, para que possamos ministrar segundo a Tua vontade, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nosso Yeshua HaMashiach. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Cláudio Vendo já está firme e forte aí. E vamos à frente. Hoje eu vou dar sequência ao que nós começamos aqui na segunda-feira, porque estamos falando que o poder de Deus, ele flui, ele aparece, ele vem, ele enche a nossa vida também através dos princípios, né, de Jesus Cristo, os princípios que ele estabeleceu. É como se ele falasse assim, ó, a lei está aqui, vocês não conseguem cumprir a lei, pelo menos eu vou dar umas dicas para vocês, vou dar um ensino para vocês entenderem como é fácil, mas para que seja fácil, eu vou dar para vocês princípios éticos, morais, espirituais, para vocês cumprirem. Se vocês cumprirem, serão felizes e abençoados, porque eu estarei no meio de vocês. Pastora Jane Adrien, minha pastora lá de Bangu, também chegou. Aleluia. Eu parei aqui falando sobre das bem-aventuranças, falei aqui sobre os que choram, e paramos aqui nesse item aqui. O terceiro princípio da bem-aventurança é bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados mansos. Olha que coisa interessante, o que é uma pessoa mansa? O Senhor Jesus está dizendo para que nós sejamos mansos. É uma coisa tremenda, tremenda, muito tremenda mesmo, porque Jesus disse, aprendei de mim, aprendam comigo, olhem para o meu exemplo e vejam, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Que coisa linda, maravilhosa. O manso é aquele que tem um espírito aquebrantado, é aquele que ele não tem um espírito belicoso. Sabe o que é belicoso? Belicoso vem da palavra bélico, quer dizer armamento, guerra, né? É isso, quer dizer, o espírito guerreiro, o espírito que quer confrontar toda hora quer brigar, toda hora quer mostrar que sabe, toda hora quer mostrar que sabe mais do que o outro, toda hora quer se tornar o arauto de Jesus Cristo na face da terra, quer se tornar o arauto do Senhor, como se soubesse todas as coisas, ninguém sabe nada, e ele então parte para o confronto e critica tudo, critica todos, porque não tem mansidão no coração. Olha, quando eu vejo as pessoas dizerem que Jesus Cristo, ele quando veio aqui, ele confrontou os rabinos, confrontou o judaísmo, confrontou isso, confrontou aquilo, ele não veio confrontar nada, ele não veio fazer guerra com ninguém. Olha, se você presta atenção no que diz a palavra de Deus, se você lê, nem vou dizer estudar, pelo menos lê, eu quero que você entenda que Jesus Cristo, quando veio a essa terra, ele chegou aqui como um cordeiro, ele era o cordeiro, ele foi identificado como tal, este é o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E você sabe que um cordeirinho, um cordeiro, não é animal de ferocidade, animal de guerra, animal de combate, animal que vai... Não é um leão, é um cordeiro. É um cordeiro que chora, está sempre no meio do rebanho, está sempre procurando pastor, está sempre procurando proteção, porque no coração dele tem mansidão, ele não é confrontador, como muitas pessoas querem criar, inventar
ministério de confronto. Eu estou aqui porque eu conheço a palavra, eu posso confrontar. Isso é confrontando todo mundo e acaba não dando em nada, porque você tem que aprender que o Senhor Jesus, quando ele olhava para as pessoas, até para os religiosos, até para os rabinos, até para os sacerdotes, ele era movido no coração dele de compaixão por aquelas pessoas que, embora praticassem a religião, embora praticassem o judaísmo, praticassem isso, praticassem aquilo, eram pessoas que estavam caminhando na direção errada, não estavam caminhando na direção do Senhor, estavam caminhando na direção das trevas, porque pregavam legalismo, pregavam um peso religioso, uma carga religiosa sobre as pessoas. Eu vou dizer uma coisa que talvez você não tenha conhecimento, porque não está diretamente explícito na Bíblia, mas quando você estuda a cultura hebraica, você vai entender isso. Por que Jesus disse assim: vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque meu fardo é suave, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Você sabe por que Jesus falou isso? Em que sentido ele falou isso? Qual a razão dele ter falado isso? Talvez você não saiba, eu vou te explicar. No tempo de Jesus Cristo havia muitos rabinos de coração endurecido, confrontadores, que confrontavam assim com raiva, com vontade de que todo mundo se convertesse às ideias dele, tinha que fazer do jeito que ele mandava e tal. E eles tinham o hábito, esses rabinos tinham o hábito de falar para todo mundo, para se enaltecer, que o jugo dele era pesado. Que, ó, se você quiser fazer parte do meu grupo, fique sabendo que aqui eu não aceito assim, assim, assado, comigo é assim, porque o meu jugo é pesado. Eles gostavam de repetir isso para os discípulos, os pobres coitados que entravam para se alinhar a eles, né? Eles dominavam, eles maltratavam, e ficava com essa história toda: meu jugo é pesado, meu fardo é pesado, meu jugo não é suave, aqui é o seguinte, aqui tem palavra, né? Como disse outro dia uma pessoa aí de uma determinada igreja que nós fomos, né? E nem era um culto público, era um culto de oração interna, era um culto de oração, e eu via a pessoa que estava na direção, disse: porque aqui é o seguinte, aqui não tem moleza não, aqui não tem mimimi, aqui é sopa de arame farpado com prego. Eu digo: caramba, que é ela? Sopa de arame farpado, que a palavra aqui bate no chicote, a palavra aqui bate nas costas, a palavra aqui é isso. E como se exaltavam com aquela dureza de coração. Eu disse: eu já sou experiente, nem me importei com aquilo, achei que era uma pura ignorância. Mas eu fico imaginando uma pessoa nova convertida, um neófito, uma pessoa que está chegando para conhecer a igreja, ouve uma palavra dessa, por que ele vai ficar numa igreja dessa? Por que as pessoas gostam de fazer esse tipo de ter esse tipo de comportamento? Aqui é assim, comigo aqui é diferente, comigo aqui é assim, porque eu falo a verdade na cara. E tá cheio de gente assim. Sabe o que é isso, irmão? Isso é falta de mansidão. Essa valentia, esse espírito belicoso, esse espírito agressivo para ensinar, isso é falta de mansidão. Você até conhece o significado da palavra mansidão, porém você não a tem. O que adianta isso? Não adianta você conhecer a palavra e não fazer essa palavra vir na sua vida. Quando eu estou ministrando aqui fundamentos de poder, e eu estou explicando que se nós atentarmos, obedecermos, vivemos nos princípios do Senhor Jesus, nos princípios de Yeshua, nós vamos ser abençoados e teremos poder espiritual na nossa vida. Porque quando você vive os princípios, quando você obedece, você coloca o teu espírito um pouco mais elevado do que esse mundo que jaz no maligno. É como se você tirasse seu espírito daqui e visse numa dimensão em que você realmente anda na presença do Senhor. É isso que você tem que ver. E a Bíblia diz que os mansos, eu nem li o resto do versículo ainda, vou ler agora. Eu só li até a palavra manso. Vamos ler o restante do versículo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então o Senhor Jesus, o Pai Celestial e o Senhor Jesus decidiram que a terra será entregue, será dada aos mansos. Então quem vai governar essa terra na vida eterna são os mansos.
não são os belicosos, não são os agressivos, não são os confrontadores, não são os de jugo pesado, são aqueles que realmente serão mansos, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isso está escrito na palavra, isso não é opinião minha não, está escrito aqui. São aqueles textos que tem na Bíblia, que com o passar do tempo, os crentes costumam achar que aquilo ali é poético, é maravilhoso, é bonito, é romântico. Que maravilha falar isso, que maravilha recitar as bem-aventuranças. O problema é que isso aqui não está para enfeite, não. Esses textos da Bíblia, meu irmão, não estão aqui para enfeitar, estão aqui para serem cumpridos. E os princípios de Jesus Cristo, ele deu como princípio, esperando que todos nós entendêssemos do que ele queria da gente, do que ele pretendia com a gente. Não é para você ler e deixar para lá e achar, não, isso é bonitinho, então, é igual o Salmo 23, que todo mundo recita ele como se fosse assim uma poesia, um cântico, e não vê a realidade das palavras contidas nele. Aí fica achando que isso aí é só uma fantasia, é só para ler em momentos especiais, dia de aniversário, uma festa na igreja. Não, isso é para ser vivido diariamente. Isso aqui chama-se palavra de Deus. Isso aqui é a palavra do Senhor. E ele diz, a minha palavra jamais voltará vazia. Antes fará o que me apraz. Antes ela vai fazer o que para o qual o propósito para o qual eu a enviei, e fará aquilo que me agrada. Então os mansos, aqueles que estão ensinando, né? Lá em Hebreus diz que nós precisamos responder com mansidão a razão da esperança que há em nós. Com mansidão. Né? Dizer, se você não vier para a igreja, se você não se converter, você vai para o inferno. Não, calma aí, não é assim não. Não precisa dizer nada disso para ele. Aprenda a ministrar somente aquilo que Deus te mandou ministrar. Vamos continuar aqui. Isso são princípios, hein? Bem-aventurados os misericordiosos. Eu pulei aqui a justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sede e fome é uma necessidade diária de todos os habitantes da terra, inclusive dos animais, que tem que comer todo dia e beber água todo dia, né? E todos nós vivemos disso. Então, sede e fome são necessidades que esse corpo físico tem. O nosso corpo terreno, esse corpo que a gente visível, que a gente toca nele, ele tem uma necessidade diária chamada sede e fome. Precisa beber água e comer comida. E a sede e fome a qual Jesus se refere, aí já fala sobre a alma, a nossa alma. Porque não há um lugar mais incoerente para nós vivermos do que essa terra que a gente vive. Por onde você passa aí, você vai ver as pessoas reclamando, é a fome, é a inflação, é o salário, é o desemprego, é a doença, é o crime, é isso, é aquilo. Reclama o tempo todo, porque realmente parece que nós vivemos num mundo de justiça. Aí o Senhor complementa, diz o seguinte, assim você tiver fome e sede de justiça, assim como você come e bebe todo dia, dessa mesma forma você também será farto da justiça. Haverá fartura de justiça. Por que haverá fartura de justiça? Vocês se lembram que quando eu estava falando aqui dos atributos divinos, como os atributos divinos que são compartilhados conosco, né? Os atributos exclusivos que pertencem a Deus, ao qual não temos acesso, né? Onisciência pertence a Deus, nós não temos acesso a isso. Onipresença, onipotência, não, tudo isso é exclusividade do Senhor. Porém, ele compartilhou conosco outros atributos para que nós pudéssemos ter também poder na nossa vida para governar a terra. Então, um dos atributos que eu citei lá, se você se lembra, né, era justamente a justiça. Que Deus não é só amor, Deus também é justiça. O amor de Deus não invalida a sua justiça e a sua justiça não invalida o amor. Ou seja, Deus consegue ter amor e justiça ao mesmo tempo. Deus consegue praticar justiça até sobre aqueles a quem Ele ama. Nós somos filhos de Deus, nos sentimos amados, muito amados por Deus. Isso não impede que Ele nos corrija quando nós erramos, porque a justiça dele é perfeita. Ele corrige de tal maneira que a justiça dele traz alegria. É um prazer, é um gozo, é uma alegria saber que o Senhor percebeu o nosso erro e nos corrigiu.
é muito melhor do que ele ignorar o nosso erro, deixar para lá e mais tarde nos pegar e dizer, agora você vai me pagar, agora vou cobrar todos os pecados que você cometeu. Não, ele já corrige na hora, porque o Senhor não quer nos perder, ele quer continuar nos conduzindo. Então, agora quando chega nos princípios, aí Jesus fala assim, olha, se você tem sede e fome de justiça, você será farto. Por quê? Porque a justiça faz parte do caráter de Deus, dos atributos de Deus, e Jesus Cristo aqui nessa terra, quando veio, ele veio para cumprir um ato de justiça. Um ato de justiça que ele veio cumprir aqui. Porque quando o Pai mandou ele para a cruz era um pagamento, era uma indenização que ele tinha que fazer com o inimigo, tinha que pagar o inimigo para comprar essas almas todas de volta. E o preço era terrível, o diabo queria a morte dele, queria o sangue dele. E ele efetivamente subiu na cruz, derramou o sangue, morreu, pagou um preço. A Bíblia diz que nós fomos comprados por um preço altíssimo que nós não podíamos pagar. O sangue dele, a morte dele, né, os nossos pecados sobre ele. Então isso foi um ato de justiça, porque agora o inimigo não pode reclamar. Quando alguém se converte, sai do império das trevas para o reino da luz, o Satanás, o Rassatã não pode reclamar. Porque se ele reclamar, o Senhor diz assim, cala a boca, Rassatã, isso aí eu comprei. Comprei com meu sangue, hein? Comprei na cruz, você sabe disso, então não toca nele não. Aí a Bíblia diz assim, aquele que é nascido de novo, maligno, não lhe toca. Por quê? Porque agora pertenço ao proprietário que me comprou. E esse proprietário que me comprou, ele está me ensinando a viver dentro dos princípios que ele estabeleceu para nós. Para você, para mim, para todo mundo. Parece que tem alguém ligando aqui, sempre liga nessa hora, né? Isso é para perturbar, mas não vou atender ninguém. Amém, irmãos? Espero que vocês estejam entendendo perfeitamente. Vamos à frente. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se lembra que nós falamos também do atributo da misericórdia? Se lembra também que nós dissemos que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos? Agora, lá nos atributos, era a misericórdia dele vindo sobre nós. Aqui nos princípios, Jesus está dizendo, Yeshua está dizendo, que nós somos misericordiosos. Ele aqui não está falando que o Pai é misericordioso. Nós já sabemos disso, que o Pai é misericordioso. Mas o Pai pegou um pouco dessa misericórdia e colocou em nós. Nós também temos que ter misericórdia. Se o Pai tem, nós temos que ter também. Como é a justiça, a mansidão, tudo que eu estou falando aqui, o Pai tem, nós temos que ter também. Então, misericórdia. Bem-aventurados aqueles cristãos que são misericordiosos. Opa, então significa que recebemos a misericórdia do Senhor em nossa vida e agora nós vamos praticar a misericórdia. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que nós agora iremos praticar isso que o Senhor nos concedeu. Eu vou ler para vocês aqui, vou ler aqui Salmo, deixa eu ver esse Salmo aqui, Salmo 30, que essa palavra vem de lá do Salmo. Deixa eu ver aqui, onde está aqui no meu livro aqui, Salmo 18, 25, Salmo 18, capítulo 18, vamos ver aqui, versículo 25. Olha o que diz aqui o texto de Salmos. Deixa eu tirar o óculos aqui para ler de longe. Como com o benigno, você se relacionando com o benigno, te mostrarás benigno. E com o homem sincero, te mostrarás sincero. Se você encontra uma pessoa boa, você vai tratá-lo com bondade. Se você encontra uma pessoa sincera, seja sincero com ele. Você não pode enganar, você não pode mentir. Por quê? Porque se ele é sincero, é sinal de que já tem alguma coisa de Deus nele. E se tem alguma coisa de Deus da pessoa com a qual você vai conversar, tome cuidado com a sua atitude, com o que você vai falar. Sabe o que a palavra diz? Ninguém engane ou oprima seu irmão em negócio algum desta vida, pois Deus é vingador de todas essas coisas. Ora, por causa de um princípio. Então, se você com o benigno, você também vai ser benigno. Com o sincero, você também vai ser sincero. E assim é que você tem que viver. Então, tome cuidado para que você não venha um dia tropeçar na palavra, tropeçar na atitude e vai enganar alguém que está se mostrando benigno com você. Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, apesar de serem princípios, é o que eu estou dizendo aqui. Se você obedecer, significa que o Senhor vai te abençoar. Tem outra palavra aqui em Colossenses
Colossenses acho que é 3,13, vamos lá ver se é isso mesmo. Colossenses 3,13. Vou ler rapidinho para vocês aqui, vocês vão ver como é que Paulo trata esse assunto. 3,13, aqui ó, olha só. Suportando-vos uns aos outros. Aliás, eu queria ler o versículo 12 também, que é interessante, porque tem a palavra misericórdia. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Que palavra bonita do apóstolo Paulo, escrevendo ao pessoal da igreja de Colossenses, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aí ele vem arrematando, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmãos, será que é necessário fazer um desenho desse versículo para alguém entender? Será que a simplicidade com que está na palavra, até uma criança entende? Suportando uns aos outros. Você vai chegar numa comunidade, na sua eclésia, na sua igreja, no seu lugar onde você frequenta aí para adorar a Deus, tem pessoas lá que talvez você não compreenda, não entenda. Mas daí vai confrontar, vai brigar, vai ter espírito belicoso, vai ter falta de mansidão? Não. Vai partir para a guerra, confronto? Vai dizer que não vai com a cara da pessoa? Não. Suportando uns aos outros, porque eleitos de Deus, santos e amados, assim como Cristo vos perdoou no dia que vocês pisaram na bola com Ele, no dia que vocês erraram com Ele, no dia que vocês pecaram contra Ele, no dia que vocês blasfemaram contra Ele, no dia que vocês aborreceram a Ele, entristeceram a Ele, Ele perdoou. Ele só está dizendo para você ser igual a Ele, suportável assim como Cristo vos perdoou. Eu acho que lá em Efésios também, acho que é 4,15, deixa eu ver aqui na minha palavra aqui, 4,32 de Efésios também. Vou ler essa palavra aqui também, muito forte isso aqui. Olha, isso está na minha Bíblia e está na sua também. Isso aí é só você procurar e ver. Quando eu liberar o PDF para todo mundo, você vai ver isso aí escrito bonitinho para você entender. Aqui, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É uma repetição da palavra que ele mandou para Colossenses, né? Sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Não tem nada que desenhar, só tem que entender, abrir a cabeça e entender. Vamos continuar aqui para não ganhar tempo. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso aqui é outra coisa profunda. Quem vai ver, quem vai olhar, quem vai enxergar, quem vai estar de frente com o Senhor, só limpo de coração. Limpo de coração. Sabe o que é limpo de coração? Quando a gente fala limpo de coração, irmãos, não quer dizer que a gente tem que ter o coração perfeito de Jesus Cristo. O Pai sabe que nós somos pecadores, estamos numa terra que já é no maligno. Porém, quando a gente tem o domínio próprio, quando a gente tem o governo do Espírito Santo dominando a nossa vida, ele consegue controlar o nosso coração para que tenha sempre boas intenções, coisas boas, frutos bons, fruto do Espírito, dons do Espírito, obediência à palavra. Aí sim, significa que nós estamos limpos de coração, sem estar pensando. Porque quando fala limpo de coração, tem um monte de crente ainda, principalmente pentecostal, que se você vê o Neymar no jogo da seleção, ele já diz que você vai para o inferno porque futebol é do diabo. Não é isso que eu estou falando, não. Nós estamos aqui de relacionamento com o Senhor e com o corpo de Cristo aqui na terra. Relacionamento vertical, relacionamento horizontal. Com Deus, o nosso relacionamento é vertical. A gente ama Ele, Ele nos ama, nós obedecemos, Ele nos abençoa. E o relacionamento horizontal, que é uns com os outros. Paulo está falando, sede uns para com os outros. Paulo nem está falando ali de sede bondosos para com Deus. Não, sede benignos uns com os outros, aqui na terra. E tudo que eu estou falando aqui, mas é uma coisa tão simples. Eu tenho certeza que vocês estão cansados de ouvir tantas e tantas pessoas lerem as bem-aventuranças. O problema é a gente fazer esse povo viver. Deixa eu andar aqui, que eu estou com pressa de passar isso aqui, que tem uma coisa melhor aqui na frente. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa é boa.
pacificadores, aquele que transporta a paz, aquele que promove a paz, aquele que leva a paz por onde ele vai, aquele homem de paz, aquele homem que nunca quer a guerra, nunca quer a briga, não quer o confronto, ele quer a paz, a paz, a paz, porque a paz é uma coisa que vem do céu para nós, principalmente quando nós temos a paz dada pelo Senhor Jesus, por isso que a paz de Deus que excede todo entendimento. Não há como se entender o que é a paz do Senhor operando na nossa vida. A paz de Deus, o inimigo está te atacando, está te caluniando, está te difamando, e você, em vez de virar as costas, em vez de mudar de igreja, em vez de você correr, você não vai buscá-lo para amá-lo, para entender o que você tem paz, e você quer que ele, que é teu inimigo, que está sem paz, que está em guerra, que está com o coração em alvoroço, está com o coração em guerra completa, em completa confusão, enquanto você tem a paz. Que coisa linda, coisa maravilhosa. O problema é que isso que eu estou falando aqui é difícil fazer. É difícil você saber que alguém está fazendo coisa ruim contra você, caluniando, difamando você. Você vai falar para o pastor, vou sair da igreja porque eu não posso ficar aqui, porque a pessoa está maltratando, falando de mim, então eu prefiro para um lugar que eu tenha paz. Olha, a paz não está... Deixa eu explicar uma coisa muito importante para você. A paz nunca está nos lugares. A paz nunca está aqui ou ali ou acolá. A paz é um atributo divino para habitar dentro do homem. Ela não está dentro da igreja, ela não está naquele templo, ela não está naquela denominação, não está naquela igreja que tem nome bonito, não está naquela igreja que tem louvor bonito. A paz, ela é interior. A paz é invisível, a paz ela é abstrata porque ela entra no nosso coração e ela se torna visível. Essa paz invisível se torna visível quando você vive em paz. Aí as pessoas olham para você e vê em você, no seu rosto, na sua vida, na sua forma de falar, na sua forma de agir, na sua forma de caminhar, de pensar, de se relacionar, de se comunicar, que você é uma pessoa que tem paz. E olha que eu estou falando do que eu conheço. Você vê muitos cristãos aí que estão fora da paz, não tem paz nenhuma não. Só vivem agitados, só vivem atribulados, só vivem desesperados, só vivem confusão, só fala do diabo, só vive atormentado, só se sente perseguido, não sabe o que fazer, não dorme, tem que tomar remédio para dormir, tem depressão, tem ansiedade, tem isso, tem aquilo. Olha, é tanta coisa que se resume numa coisa só: não tem paz. E aqui ele está assim: bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os promotores da paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que maravilha, coisa boa, né? Vou andar mais um pouquinho depressa aqui. Isso aqui, irmãos, cada versículo desse, deixa eu explicar uma coisa para você. Cada versículo desse das bem-aventuranças, desculpe, dá uma pregação inteira, dá para você pregar um dia inteiro na sua igreja. Que cada um deles tem uma profundidade que você nem imagina. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguidos por causa da justiça e não por causa do mau testemunho. Faça bem essa diferença, né? Você é perseguido porque você está dando um bom testemunho, é uma coisa. E você está sendo perseguido porque dá um mau testemunho, é outra coisa. É diferente, né? Vamos lá. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Que coisa tremenda aqui. A perseguição, a luta não vai ser tirada, principalmente se for por causa de Jesus Cristo. Mas ele diz que se você resistir, se você vencer, se você ficar, grande vai ser o galardão que você tem na terra. Amém? Terminei com essas bem-aventuranças aqui iniciais e veio as outras bem-aventuranças que tem um outro sentido aqui agora. E agora eu quero que você entenda isso. Quando ele chega nesse ponto aqui, ele começa a falar sobre a luz do mundo e sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se vier assim insípido, como se lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelo homem. O que tem crente ser igual ao sal?
Qual a propriedade que tem no sal que deveria ter também na vida do cristão? Eu posso enumerar aqui um monte de propriedades do sal, que ele conserva, que ele dá sabor, que ele não estraga, que faz isso, faz aquilo. Olha, que ele tempera, dá um tempero certo, né? Que ele dá sabor, dá muita coisa. E serve para limpeza, serve para muita coisa. O sal, então, no Antigo Testamento era usado de maneira extraordinária. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, vocês estão aqui no mundo, não é para vocês destruírem o mundo, ou para vocês deixarem o mundo virar uma anarquia, mas é para que vocês tenham temperança, para que vocês tenham equilíbrio para manter esse mundo na presença do Pai, na presença do Eterno. É uma coisa forte isso, porque quando a gente estuda sobre a propriedade do sal, né, e fala mais alguma coisa sobre o que ele pode fazer, você vai ver que ele tem usado aqui um provérbio conhecido muito grande, porque o sal, a presença do sal, ele está em todos os lugares do mundo. Ele está presente em todas as famílias do mundo. Ele está presente em vários lugares. Tem vários tipos de sal, mas sempre tem sal. Sempre haverá sal. Então você vai no Japão, tem sal. Você vai na Rússia, tem sal. Você vai no Brasil, você vai nos Estados Unidos. Qualquer lugar da terra que você for, tem sal. Tem lugares que tem sal assim, na terra, no chão. Por quê? O que ele queria? Que a igreja fosse assim. Você não se espalhar pelo mundo, assim, ser o sal da terra. Onde se procurar sal, se encontra. Pode ser sal do Himalaia, sal rosa, sal não sei o que, sal disso, sal daquilo, sal refinado. Onde você for, você tem sal. Você vai no Mar Morto, você tem uma experiência maravilhosa no Mar Morto ali, que tem uma altíssima salinidade, aquela água, a ponto de você entrar na água, você não consegue submergir, você não consegue afundar, você fica boiando o tempo todo, por mais que você tente, não consiga, né? Os meios que você tente ficar em pé, você não consegue. Ele te deixa, te bota para cima. Mas é uma coisa interessante, porque você pega uma pedra do lado de fora da água, você pega uma pedra e coloca na beira da água. Então, quando a água bate naquela pedra, quando a água bate naquela pedra ali, ela bate a primeira vez, a segunda vez, a terceira, o sal vai se formando nos teus olhos, você está vendo ali. Você está observando ali, daqui a pouco, 3, 4 minutos, você tira aquela pedra, está envolvida numa pedra de sal, se forma na tua frente. Oh, aleluia! Meu amigo Davi Batchev, Rios, de Israel, está lá em Israel, ouvindo também a nossa live, está... Saludo desde Israel, oh, bem, graças a Deus, a nossa live chegando a Israel, com o Davi Batchev. Um grande abraço, meu grande amigo. Ano que vem nós estaremos aí, se Deus quiser. Vamos estar almoçando com você, tomando café contigo. Deus te abençoe poderosamente. Grande amigo, apóstolo Davi Batchev, lá de Israel. Olha onde a nossa live está chegando em Israel, hein? Coisa maravilhosa, coisa boa. Aleluia. Seja bem-vindo, Davi. Bem-vindo. Ele é hispano. Aqui, te amamos, também te amo muito, Davi. Grande amigo mesmo. Fizemos muito trabalho junto na Colômbia, lá em Cali, Guayaquil também. Vários lugares da América Latina estivemos juntos trabalhando. E aqui no Brasil também, já nos visitou aqui no Brasil várias vezes. Deus te bendiga, minha amiga, em nome de Jesus. Aleluia. Então, o sal está presente em todos os lugares. É isso que ele queria da igreja. Sempre dando a temperança, sempre dando o ponto certo, nem de mais nem de menos. Porque a função do sal é temperar. Não é salgar de mais, não é salgar de menos, é dar o ponto certo. É para isso que se destina. Se come muito sal, passa mal, mesma coisa. Então, quando fala da religião, quando fala da nossa vida cristã, nossa vida espiritual, não está querendo que a gente ou tem que ser religioso demais ou religioso de menos, ou tem que ser radical demais ou pode ser liberal demais. Não, nada disso. Que é o tempero, que é o ponto certo, que é a equidade, que é a equalidade, que é a igualdade, que é o meio termo, né? Nós somos pessoas de equilíbrio, nós não somos pessoas radicalizadas em nada, nós fazemos aquilo que o Senhor manda nos fazer e sermos uma bênção na presença dEle, né? Vós sois a luz do mundo, olha aqui, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos que se encontram na casa, vós sois a luz do mundo. Olha que Jesus Cristo disse, e isso aqui é uma coisa muito profunda, né? O Davi está aí nos ouvindo, ele fala hebraico muito bem, ele vai entender o que eu vou dizer aqui agora. Quando Hashem estava criando o mundo,
Quando começou a criar o mundo, né? Está lá no princípio criou Deus os céus e a terra, já havia trevas, né? Já havia água, o Espírito Santo estava sobre a face do abismo. Porém, quando ele diz assim, a primeira coisa que ele abre a boca para dizer, haja luz. Você sabe que Deus criou o mundo pela palavra, né? E como não tinha um idioma para ele criar o mundo, ele tinha que falar alguma coisa, mas não tinha um idioma para a terra, então ele teve que criar o hebraico. Criou o hebraico, e o hebraico então é uma língua santa, né? Um Deus santo que criou uma língua santa, que criou uma terra santa, que criou um jardim santo para botar um homem santo, para esse homem santo adorar ao Senhor santo, né? Então, quando Deus criou, então ele disse haja luz. Esse verbo haja pode ser também o verbo ser. E é provável que Hashem tenha dito seja luz. E se ele falou seja luz, provavelmente ele estava falando para alguém. Mas que alguém é esse se o homem não tinha sido criado ainda? Olha, você vai em João capítulo 1 e lá está escrito, né? Porque o verbo era Deus, no princípio estava com Deus e o verbo era Deus, nada que foi feito sem ele, mas foi feito por ele, através dele, para ele. Esse ele aí significa Yeshua, Hamashiach, que estava lá na criação com Hashem, com Deus. Então, quando disse, seja você, meu filho, vai ser a luz. Então, ele chama tudo para a luz, quando a Bíblia fala na nossa Bíblia em português, né? E Deus chamou a luz dia. Quando você vai ver na nossa Bíblia, esse A está craseado. É como se fosse assim, e Deus chamou o dia para a luz. O dia, vem para cá que você vai ser a luz. Na verdade, tudo a partir de agora vai ser feito por ele, para ele, para Yeshua. Então, esse Yeshua, Jesus Cristo, quando veio à Terra, teve um cara que disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, não sou treva, não tem mistura de luz com treva, eu sou a luz do mundo. E antes dele ir embora, ele disse aqui, vós sois a luz do mundo. Então, essa luz, nós explicamos aqui, a luz, a função dela, ela tem uma função, tem vários raios da luz, mas 3 são muito importantes, né? É o raio que produz o calor, é o raio que produz a claridade e o raio que produz a energia. Então o cristão ele tem que produzir a força, a luz e o calor, né? A caloria, né? Calorífero. Essas 3 coisas têm que se encontrar na vida do cristão, que é a luz do mundo. Assim como Jesus é a nossa luz maior, nos transmite essa luz para que nós possamos brilhar. E ele diz que não se pode esconder a candeia debaixo do velador. Ou seja, eu já vi muitos cristãos por aí dizendo que não estão mais na igreja porque preferem ser cristão em casa. Preferem estar em casa. Não, prefiro ficar lá porque a igreja tem problema, isso e aquilo. Sempre inventa uma historinha. Porém, a luz não é para ficar escondida em casa. A luz é para brilhar. Brilhar onde? No meio das trevas. Ah, mas a minha igreja tem muito problema. É sinal de que tem muita treva. Ah, mas na minha igreja tem muito fofoqueiro. Tem muita treva. Ah, mas na minha igreja tem muito mentiroso. Tem muitas trevas. Então você que é a luz vai brilhar lá. Você que não é mentiroso, você que não é fofoqueiro, você que não é... e você é uma luz, brilha no meio deles. Você não entendeu ainda? Não é para você sair, é para você brilhar. É para você influenciar. É para você esquentar. É para você iluminar. É para você produzir energia. Por isso que você é a luz do mundo. Isso é um princípio. O Senhor aqui não está dizendo que se você não for luz vai para o inferno, vai te maltratar, vai te castigar. Não. Ele está dizendo que se você for luz, você vai produzir. Você vai transmitir o que está em mim. Por isso é que a gente chama de princípios bíblicos, nos quais nós temos que viver. Para poder entender isso aí claramente, né? Assim brilhe também a vossa luz. Ó, isso é o que ele está falando. Não é questão de opinião nossa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Você já pensou que é isso? Alguém olhar para você, para a sua vida e glorificar a Deus porque está vendo um padrão de vida onde você obedece aos princípios de Jesus Cristo e a sua vida realmente é um exemplo de vida cristã? Porque hoje o que nós procuramos, irmãos, o que nós estamos mais procurando dentro da igreja, nem é fora, dentro, são pessoas que sejam exemplos de vida cristã, pessoas que sejam luz, que estejam brilhando. Aconteceu um caso há muitos anos aqui no Rio de Janeiro, numa igreja. O pastor dessa igreja era meu professor no Instituto Bíblico, quando eu estava no seminário. Ele contou uma história que uma vez ele estava na sua igreja e ele um dia convidou um irmãozinho que nunca tinha falado na igreja, um senhorzinho de idade, nunca tinha falado,
e ele pediu para o pessoal cantar, o coro cantar. Enquanto o coro estava se preparando para cantar, ele disse: irmãos, enquanto isso, vamos ouvir uma palavra de saudação pelo irmão fulano de tal, que ele está na nossa igreja há tantos anos, ele nunca deu uma palavra aqui, hoje ele vai dar uma palavra aqui. E o irmãozinho, coitado, ficou meio sem graça, mas ele veio, né? Igreja grande, né? Ele veio devagarinho, se arrastando e tal, subiu no púlpito, pegou o microfone e com a vozinha assim muito humilde, muito quebrantada, viu aquela multidão, porque a igreja era muito grande, tinha mais de 2.000 membros, né? Era a primeira vez que ele estava falando ali. E ele disse: olha, pastor, eu não sei por que o senhor me chamou aqui para dar uma palavra, porque essa igreja aqui só tem gente importante, só tem gente de muito conhecimento. Eu não sou importante, eu sou humilde, quem sou eu? Eu vejo essas pessoas assim, pastor, para mim é como se fosse umas lâmpadas, sabe? Uma lâmpada de 500 watts. Ah, gente que brilha muito intensamente. E eu, pastor, eu não sou uma luz, eu não sou uma brilha nem de 300 watts. Eu não sou não, quem sou eu? Pensando bem, pastor, eu acho que não sou uma luz nem de 200 watts. Sou mais fraco do que isso ainda. Diante desse pessoal, diante dos pastores, de todo mundo, eu acho que eu sou uma lâmpada talvez de uns 100 watts. Não, 100 watts acho que está muito ainda para mim. Eu acho que eu sou de 50, sabe? 50 watts. E foi baixando. Aí quando chegou em 15 watts, lâmpada bem fraquinha. Pastor, eu acho que eu sou uma lâmpada dessa igreja, que eu sou uma lâmpada de 15 watts. Bem fraquinha, pastor. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor e para todo mundo que aqui, essas lâmpadas poderosas estão aqui. Eu sou de 15 watts, mas eu garanto para vocês que eu ainda estou aceso. Sou pequeno, mas estou brilhando. E tem muita gente grande de 500 watts que a lâmpada já se apagou há muito tempo e ele não percebeu. Olha, a igreja aplaudiu o irmão de pé pela palavra que ele deu, interessantíssima. E é o que acontece com muita gente. Tem muita gente que foi uma grande lâmpada no reino de Deus, no mundo evangélico, né? Que era falado, que era na televisão e no rádio, mais isso, da mídia e tal, e achou que era os grandes líderes do Brasil, né? De repente a luz foi e apagou. E hoje nem se fala mais nesse pessoal. Enquanto tem um montão de lâmpadazinha pequenininha que ainda continua acesa e brilhando no reino de Deus. Escolha o que você quer ser, uma lâmpada de 500 watts apagada ou uma lâmpada de 15 ou 20 watts acesa. Bem, vamos pular mais um pouquinho aqui, eu quero passar aqui para... Tem tanta coisa aqui, mano, para falar, é interessante. Eu falei que ia falar sobre os princípios da justiça, e eu não vou deixar passar isso aqui hoje não. Vou falar logo. Vou pular o adultério, vou pular aqui o amor próximo, da prática da justiça, princípios para que nós vivamos aquilo que o Senhor determinou em relação à justiça. Guardai-vos, isso tudo, irmãos, é princípio, não estou falando de mandamento não, hein? Não estou falando de lei não estou falando de Torá aqui não, estou falando de princípio de Jesus Cristo, ética de vida, padrão moral, caráter bom, personalidade abençoada, cristã, é isso que eu estou falando. Pessoas que possam dar testemunho de Cristo, pessoas que possam dizer assim, olha para a minha vida, seja meu imitador como eu sou de Cristo, assim como Paulo falou. Se você tiver coragem, diga isso. Chega para uma pessoa, mas eu não sei como ser crente. Não tem problema não, é só você olhar para a minha vida e me imitar. Você me imita, seja meu imitador que você vai se dar bem. Tem coragem para falar isso? Paulo teve. Vamos lá. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celestial. Quer fazer justiça só para ser visto por todo mundo. Quer contar testemunhos favoráveis como se fosse uma autodefesa do seu modo de agir e de pensar que não é cristão. Gosta de chegar diante do povo e falar assim, eu não sei mentir, eu não minto. Eu não falo mal de ninguém, eu não faço isso. Olha, você cria uma imagem que parece que você quer influenciar os outros pela sua palavra. O problema é que a palavra dita sem o testemunho não adianta nada. Você falar uma coisa que você não vive, o nome que vão te dar é outro. Em vez de chamar você de homem justo, de mulher justa, sabe qual é a outra palavra? Que na live anterior eu não quis falar aqui, mas hoje eu vou falar. Quando você diz uma coisa que você é e você não vive aquilo que você prega, a palavra chama-se hipócrita.
Por quê? Porque você está mandando outras pessoas fazerem, dizendo como tem que fazer, mas na hora de viver você não faz. Não se esqueça que Jesus Cristo um dia, se referindo aos homens que conheciam a Torá, a lei, aos rabinos, aos doutores da lei, ele falou assim para os seus discípulos: olha, fazei tudo que eles vos ensinam, mas não fazei nada do que eles fazem. Eles ensinam certo e fazem errado. Eles ensinam o que é correto, mas a vida é toda torta. Foi isso que ele quis dizer. Eles são hipócritas, porque todo mundo que diz que é uma coisa e não é, é hipócrita. Todo mundo diz que tem um padrão de vida e não tem, é hipócrita. E vou encerrar com essa palavra, porque eu ia falar de justiça, mas percebi que a hora está em cima, mas eu vou dizer para vocês aqui. Vou encerrar com essa palavra. A palavra hipócrita, que eu estou dizendo aqui, que é a pessoa que tem duas caras, a pessoa que diz uma coisa e vive outra, e acaba se relacionando, sendo juntada com pessoas que não têm o caráter cristão verdadeiro. O Senhor Jesus disse que os hipócritas não herdarão o reino de Deus. Então hoje eu te dou essa triste notícia: ou você vive direito, ou você vive corretamente, ou você honra a tua palavra, ou você sustenta a tua palavra, ou você se afasta de quem faz intriga, ou você se afasta dos mentirosos, ou você zela pelo teu padrão de vida correto, para você ser uma pessoa abençoada, ou então você vai cair nessa patota dos hipócritas. E se cair, o Senhor Jesus disse: não herdarão o reino de Deus. Não pode ter duas caras. Não pode ter máscara na cara, a não ser da Covid, é claro. Máscara espiritual que eu estou falando, que não pode ter. Mas você não pode ser hipócrita, de jeito nenhum. Porque o Senhor Jesus, nessa questão, ele é meio radical. Ele é meio não. Ele é muito radical. Apesar de ser manso, apesar de ter amor, mas nessa questão aí de falar uma coisa e viver outra, ele radicalizou. Ele radicalizou quando ele disse: portanto, seja o vosso falar sim é sim, e não é não. E tudo que passar disso é de procedência maligna. Quer que eu explique? Eu explico. Se você deu a palavra, você vai se estrepar, você vai se prejudicar, você vai se arrebentar, mas honre a tua palavra, porque Deus vai te honrar também. Você vai tomar prejuízo, você se deu mal, fez o negócio errado, mas você deu sua palavra, então cumpra. Cumpra, mesmo com o prejuízo que está tendo, cumpra a sua palavra, porque o Pai que está te vendo lá em cima vai te abençoar, mesmo no prejuízo, ele te abençoa, ele te restaura, ele te restitui. Mas se você dá a palavra e não a cumpre, nem pense em contar com a bênção de Deus, nem pense, porque ele vai te abençoar. E ele fala claramente: olha, se você dá a tua palavra e não cumpre, se você diz sim e faz não, se você diz não e faz sim, isso tudo é de procedência maligna. Sabe o que significa, no final de tudo isso? Que se você dá a tua palavra e não cumpre, se é sim, sim, não, não, você não cumpre, significa que você, quando não a cumpre, você está debaixo de uma influência maligna. Vou botar numa palavra bem simples: você está agindo sob influência ou debaixo de influência. Se você não cumpre essa palavra, você está agindo debaixo de uma influência maligna. Os demônios estão controlando a tua vida, os demônios estão dirigindo você, os demônios estão te manipulando, você está debaixo de ordens demoníacas quando você não honra a palavra que você disse. Oxe, apóstolo, não pega pesado assim não, apóstolo. Irmão, não sou eu não, só estou repetindo o que Jesus falou. Você pode ter certeza que essa palavra não é minha. Essa palavra está na sua Bíblia. E você não vai poder contestá-la. Se fosse minha, você contestava, mas não é minha, do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, aquele que morreu na cruz, ele disse isso. Seja o vosso falar, sim é sim, e não é não. E o que passar disso, que vocês fizeram diferente, é de procedência maligna. É o diabo que está agindo na vida de vocês. É o Ra-Satã que está aí. É forte, né, irmão? É forte, é duro. E é horrível ver essas coisas, né? Porque quantos já quebraram a palavra?
Quantos já disseram que ia fazer uma coisa e não fizeram? Bom, isso é problema de cada um. Eu estou aqui só falando de princípios, né? A hora chegou, não vou poder continuar, porque os princípios são muitos, né? Muito princípio aqui para falar, e a gente não tem como terminar todo ele numa live só, porque é muita coisa para se ensinar, para dizer, para nós podermos viver na presença do Senhor. Mas hoje eu tenho certeza que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, está falando hoje no coração de muita gente, e está falando no teu coração a respeito até de pessoas que você conhece, até dentro da sua própria família. É forte, Sirineu sabe que é forte, Sirineu. Você conhece pessoas ao seu lado, você conhece pessoas que caminham junto com você, que são exatamente assim conforme eu estou falando. Cuidado para você não se contaminar, cuidado para você não ficar igual, entendeu? Porque eu estou falando aqui de princípios, irmão. Não estou nem me aprofundando aqui em Torá, na lei, mandamentos, ainda não. E é uma pena porque a live não vai terminar na 12ª, talvez não dê tempo de falar tudo, talvez eu faça mais uma ou duas, só para poder incrementar isso aqui, falar mais isso aqui, mas fique com essa palavra hoje. Princípios do reino, princípios do Senhor Jesus Cristo. Quando ele deu esses princípios, ele quer dizer que na vida eterna, esses princípios aqui vão funcionar, porque lá o rei é ele, lá não é o apóstolo Paulo Ventura que vai dirigir uma igreja, não é o Marcelo que vai dirigir a Universal, não é o outro que vai dirigir lá outra igreja, não tem nada de igreja, não, acabou o negócio de igreja lá, tem placa de igreja, não tem nada, lá é reino com o rei governando, e todo mundo obedecendo. Amém, irmãos? Deus te abençoe poderosamente e vamos orar. E eu agradeço aqui a presença de todos vocês, Sirineu, Jaciana está hoje aí, que benção, Jaciana, te vi aqui. T. Nunes, rapaz, a T. Nunes mandou uma mensagem para mim hoje muito poderosa. Ela foi curada da Covid, a Covid foi embora da vida dela, glória a Deus, T. Pastora T. Nunes, graças a Deus, as orações foram ouvidas e a T foi radicalmente curada. Não tem Covid, não tem nada, está na benção, glória a Deus por isso. Deus te abençoe. Davi Matchev, receba meu grande abraço aí, você, sua esposa, seus filhos, todo mundo aí. E o ano que vem, estou em Israel contigo aí, hein? Deus te abençoe. Jane Andréa Forte, aleluia, graças a Deus. Mara Ferreira, Mara também está aqui, a Mara hoje, graças a Deus, que maravilha, Mara. Josiane, que benção você por aqui. Edna Ventura, Célia Duarte, hoje entrou gente demais aqui, Cláudio. Opa, glória a Deus, muito bem, graças a Deus. Bom, Deus abençoe vocês, vamos orar em nome do Senhor Jesus, e eu vou orar por tua vida, e você seja abençoado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Pai Celestial, eu te louvo e te agradeço nesta tarde, Pai amado, por causa dos princípios que nós estamos lendo aqui, Pai. É uma pena que o tempo seja muito curto para a gente meditar profundamente em cada um deles, para a gente poder dar certos exemplos na Bíblia de como funcionou esses princípios na vida de muita gente. Mas eu te louvo e te agradeço, Pai querido, pelo teu amor, pela tua bondade, e eu te peço que o Espírito Santo visite o coração de cada um que nos assistiu nesta hora, e ele seja tremendamente abençoado e possa ter a sua vida transformada por essa palavra, porque o Senhor disse, a minha palavra jamais voltará vazia. É por isso que nós temos de ir para fluir, e que cada um deles possa compartilhar com mais e mais pessoas para ouvir esta palavra e obedecerem. Muito obrigado, meu Pai, receba toda a honra e toda a glória, Senhor, porque a palavra é tua, pertence a ti, e a glória também tem que ser tua, a honra também tem que ser tua. E perdoa-me, Senhor amado, se alguma coisa eu disse que não te agradou. Me perdoa, em nome do Senhor Jesus, e que a tua bênção repouse sobre a vida de cada um deles que nos ouviram, que nos assistiram, em nome do Senhor Jesus, de Yeshua HaMashiach, nosso Rei e Senhor. Baruch Hashem. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe. Hoje é quarta-feira, sexta-feira, ainda vou continuar mais um bocadinho aqui. Eu não vou conseguir dar tudo, irmãos, porque os princípios de Jesus Cristo, ele ministrou durante quase 3 anos. Eu não posso ir uma live ou 2 lives aqui e ministrar tudo. Mas eu vou separar somente alguns para a gente concluir isso aqui e depois fazer mais uma live ainda sobre os mandamentos que o Senhor nos determinou. Em nome do Senhor Jesus, amém? Deus te abençoe. Um beijo no coração de todo mundo e até sexta-feira, se Deus quiser. Amém.